Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que vai ler e meditar na palavra comigo hoje. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 3 da primeira carta de João. Amém? Vamos orar. Pai, graças te dou por mais um dia na tua presença, um dia único, em que o Senhor nos preparou para receber a tua palavra. Abre a nossa mente, abre o nosso coração para que a gente entenda o que o Senhor quer falar conosco e guarde a sua palavra dentro de nós. Enche esse ambiente com o teu Santo Espírito e que nada venha nos distrair, tirar o foco da leitura e da meditação. Essa é a oração que faço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Diz assim a palavra. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos a de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. É nisto que conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos,
Desculpe, irmãos. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. O seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Aleluia, né? Glória a Deus por essa leitura, glória a Deus por esse capítulo. E eu aprendo, a meditação que eu faço nesse capítulo é que João, ele traz para os nossos dias, né, vivendo como filhos de Deus, em um mundo que não o conhece. Vivemos isso hoje. Então, esse capítulo ele nos lembra de um privilégio extraordinário. Fomos feitos filhos de Deus. Mas esse título, ele vem com desafios. Vivemos em um mundo que rejeita o nosso Pai Celestial. E, como consequência, muitas vezes rejeita também a nossa identidade. E isso não deve nos surpreender, pois o próprio Jesus afirmou, lá no verso 18 de João, capítulo 15, né? Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Mesmo assim, João nos encoraja a viver com esperança. Sabemos que quando Cristo voltar, seremos como Ele. Até lá, meu irmão e minha irmã, a nossa tarefa é refletir essa esperança em pureza e justiça. Não podemos nos conformar com o pecado, pois Jesus veio para nos libertar dele. Cada decisão que tomamos deve revelar que pertencemos a Deus. João também nos chama a amar em ação e verdade. O amor que apenas fala não transforma vidas. Precisamos ser intencionais, estendendo a mão aos necessitados e sendo luz nas trevas. É isso que precisamos fazer. É isso que precisamos ser, como filhos de Deus. Temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, guiando-nos a viver de acordo com a sua vontade. E isso, meu irmão e minha irmã, nos dá confiança, mesmo quando nossos corações vacilam. Nós sabemos que Ele é maior e conhece todas as coisas. Portanto, meu irmão e minha irmã, nosso desafio, meu e o seu, é diário. E permanecer em Deus é uma busca constante de obediência em santidade. Em um mundo em que frequentemente nos questiona, nossa fé e amor devem ser nossa resposta. Nós não estamos sozinhos. O Espírito nos capacita a viver como verdadeiros filhos de Deus, refletindo a sua luz e graça em cada ação. É isso que eu aprendo nesse capítulo. Essa é a meditação que eu fiz referente a esse capítulo. Que a gente permaneça firme, que a gente busque diariamente viver esse relacionamento com o Senhor, em oração, na leitura da palavra, em obediência e em santidade. As perseguições vêm, as pessoas nos ignoram, nos tratam mal, mas Jesus passou por tudo isso. Que a gente passe também
não negando a Ele jamais, sempre tendo Ele como o único e o mais importante em nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai querido e Pai amado, eu te agradeço por essa leitura, eu te agradeço por essa meditação. E eu oro, Senhor, para que o Senhor nos fortaleça, fortaleça a nossa identidade como filhos do Senhor, mesmo diante das pressões desse mundo. Peço também, Senhor, por um coração cheio de generosidade e disposto a amar, agindo em ação, colocando em prática, em ação e em verdade, que a gente não fique só no sentimento, Pai. Eu clamo, Pai querido, por sensibilidade ao Espírito Santo, para que nós permaneçamos no Senhor em todas as áreas da nossa vida. Que a gente creia que o Senhor é conosco, mesmo diante das dificuldades, das provações, porque às vezes não passamos só, Pai, por necessidades financeiras, não. A nossa maior necessidade é cuidar do nosso emocional, é cuidar do nosso irmão, e que a gente tenha sensibilidade, Pai, que o Teu Santo Espírito nos dê essa sensibilidade para perceber aqueles que precisam da nossa ajuda emocional, mas também da nossa ajuda financeira. Essa é a oração que eu faço. Em nome de Jesus eu oro com perdão dos meus pecados. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe infinitamente vocês.